Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Estava ouvindo o noticiário hoje pela manhã e a reportagem falando a respeito de um treinamento específico para os goleiros do Grêmio, sobretudo para o goleiro Gabriel Grando, sendo orientado a jogar com os pés, não apenas com as mãos, né? Desde que surgiu a função do goleiro, prioridade obviamente para as mãos, mas a coisa foi mudando, sobretudo nos últimos anos, e a participação do goleiro na armação, no primeiro movimento de criação da equipe, passou a ser cada vez mais exigida. Os grandes clubes da Europa sempre valorizam muito esse detalhe na atuação dos goleiros e o Grêmio passou a cuidar mais disso. Foi o que informou a reportagem que acompanhou o treinamento da manhã desta quinta-feira no CT Luiz Carvalho. E aí eu faço a pergunta: o Grêmio não está entrando tarde nessa história aí? O Grêmio não demorou demais para perceber a importância de um goleiro saber jogar com os pés? Eu gosto do goleiro Gabriel Grando, tem suas dificuldades como qualquer goleiro tem, mas tem feito defesas bastante importantes. Mas quando a bola é recuada para o Grêmio numa situação assim de algum desconforto, marcação alta, é lamentável. O que faz o Gabriel Grando dar um balão e normalmente o balão acaba saindo pela linha lateral, quase que uma atitude desesperada do goleiro do Grêmio. Puxa vida, não dá para admitir isso, né? Um clube do tamanho do Grêmio, um clube com essa projeção, um clube com essa importância, um time com esse peso do Grêmio no contexto do futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol mundial, não ter um goleiro que tenha um mínimo de habilidade para sair jogando com os pés, não dá para admitir. A gente está vendo os jogos aí e em vários momentos é irritante quando o Grando tenta fazer uma construção de jogar, não sabe, simplesmente não sabe, e não dá. Eu não posso admitir isso, não posso. Os goleiros são cada vez figuras mais importantes, quase que um líbero, né? Quase que um volante, às vezes, o goleiro. Olha o que faz o goleiro Ederson, do Manchester City. Olha o que fazem outros goleiros. Estou lembrando aqui do próprio Adriel. A reposição do Adriel era uma coisa extraordinária pela sua precisão, seja com a mão, seja com o pé. Ou seja, havia alguém que sabia fazer isso dentro do Grêmio. O Breno, que hoje não está mais no Grêmio, também não sabia fazer. E não dá, né? Não dá. Nesse momento em que se cobra aí um melhor desempenho no geral do Grêmio, é óbvio que o goleiro tem também que ter a sua participação, não apenas no momento da defesa. Não estou exigindo aqui nada parecido com o que faz o Fluminense. Tem gente que odeia aquela saída de bola do Fluminense, acha que é muito perigosa, mas quando dá certo é uma coisa maravilhosa, né? E não apenas de se ver, não apenas do ponto de vista de plasticidade, mas da construção. Quando o goleiro sabe jogar, o próprio goleiro já quebra a primeira linha de marcação do adversário. Olha o valor disso. Olha o valor disso nesse futebol cada vez mais tático que se joga. Então o Grêmio tá certo que com atraso, mas de algum modo está entrando aí nessa modernidade do goleiro saber jogar com os pés. Coisa boa é saber que o Kaique, que é o goleiro reserva do Grêmio, ele que veio do Ipiranga de Erechim, tem essa virtude. E daqui a pouco começa a exibir essa virtude aí, e se a avaliação for apenas técnica, quem sabe ele possa ganhar alguns pontos aí junto ao treinador Renato Portaluppi. Que bom que o Kaique sabe jogar com os pés. E até quando o Grêmio contratou o Kaique, até fiquei espantado. Eu na minha cabeça, naquela correria, né, a gente não observar com detalhes os jogadores de outras equipes, imaginei que fosse um pouco mais velho, inclusive, o Kaique, que já tivesse perto dos 30 anos, aí fui ver, cara de menino, tem apenas 26 anos de idade, ou seja, tem toda uma possibilidade de crescimento dentro do próprio Grêmio, o Kaique, e como já tem essa capacidade de saber jogar com os pés, olha, quem sabe ele possa evoluir na carreira e dentro do próprio Grêmio. Estou muito preocupado, já falei aqui no vídeo de ontem, o Grêmio precisa dar uma resposta, tem que dar uma sacudida. Fiquei sabendo agora que o Renato dará uma entrevista coletiva nessa sexta-feira e certamente para explicar o que fez durante a semana. E a cada dia chegam novos relatos de que o Renato foi muito duro na cobrança aos jogadores, muito duro mesmo, na reunião de 45 minutos que teve com eles na terça-feira, e se soube depois que a direção também cobrou do Renato.
Não o presidente Alberto Guerra, mas o Antônio Brum. Teve uma reunião privada com o Renato e teria colocado algumas coisas, das quais o departamento de futebol do Grêmio não está gostando. Eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz. Esse é o momento em que todo mundo precisa dar explicações, inclusive o técnico Renato. O Grêmio tem que melhorar o seu rendimento. Se for o caso, que faça mudanças dentro do limite da responsabilidade, mas mudanças fortes na equipe que vai enfrentar o Cruzeiro domingo, o torcedor está querendo isso. Está querendo ver um Grêmio mais mobilizado. E nesse contexto aí de mudanças gerais, por que não? Por que não o goleiro possa ser questionado? Eu acho que foi um erro o Grêmio ter liberado, ia dizer se livrado, ter liberado o Adriel, mas enfim, parece que não havia mais possibilidades de uma reconciliação, porque é difícil realmente, o Adriel é um cara difícil. Mas o Kaique, até onde se sabe, não. E se o Kaique sabe jogar com os pés, não estou pregando aqui que ele pegue a vaga do Grando, mas que pelo menos seja olhado. O Grêmio tem que olhar. O Renato tem que deixar de lado esse conservadorismo dele de ficar sempre apostando nas mesmas figuras. Dá uma olhada mais geral no elenco aí, um olhar menos limitado, né? Alguns jogadores, quem sabe, possam ter possibilidade de renderem melhor do que aqueles que estão jogando, quem sabe o Kaique possa fazer. Mas enfim, esse é apenas um resumo aí. Eu peguei a figura do goleiro, a preocupação do Grêmio em que o goleiro saiba trabalhar com os pés, porque acho que o Grêmio já se deu conta de que nessa pasmaceira toda, gente, falta um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar aí, puxa vida, estamos frustrados, o time caiu na Copa do Brasil. Não, nada disso. Até porque, se for assim, faz aquela coisa que o Vampeta falava, né? Finge que joga, mas a direção finge que paga também. Ah, tô frustrado, o ano acabou. Tá, o ano acabou, mas segue recebendo o salário no final do mês? Não, vamos lá. Mobilização tem que ser total. Passa por todas as peças da equipe, inclusive pelo goleiro. É bom que os goleiros do Grêmio saibam jogar com os pés. Se o Grando não sabe, que trate de aprender. E se não aprender, quem sabe o Kaique possa pegar a sua vaga, desde que isso seja melhor para a equipe. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.